Deus. Nós estamos felizes na presença do Senhor. Estamos vivendo num tempo de muita batalha. Todos nós temos algo para falar. Os tempos são apertados. Os tempos são difíceis. O pecado já se alastrou de uma forma que, como diz Jesus Cristo, Ele falou que haverá tempo em que a verdade virará mentira e a mentira virará verdade. E nós precisamos estar firmes, porque se nós não formos radicais com a nossa vida e firmes com Deus, nós não vamos suportar, igreja, nós não vamos suportar o que virá e o que já está acontecendo. Nós temos que saber que a coisa que mais Deus está querendo de nós nesses últimos dias, que nós nos apaixonemos por Ele. Existem muitas opções na vida. Existem muitas coisas que aparentemente são boas. São boas. Mas que não tem a essência, que não gera paz, que não traz a salvação que cada um de nós necessitamos na nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero que hoje seja uma noite especial, ou um dia, uma tarde, não sei, porque você também que está ouvindo pela internet o nosso culto, poderá ouvir em outro momento, mas o momento que você ouvir, que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. Eu sempre falo, este lugar não é religião. Nós não somos religiosos. Nós vivemos a verdade. E andamos de fé em fé. E cremos que Jesus Cristo é o único que pagou o preço e que venceu a morte, que ressuscitou, e foi o único que derramou sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele derramou sangue para mim, para você, para todos nós, para nos dar oportunidade de nós irmos para a eternidade. É isso que nós necessitamos. Você tem a certeza da tua salvação agora? Eu peço a você, não saia deste culto sem você ter certeza de que a sua vida foi entregue para Ele. E que o seu nome foi escrito no livro da vida. Você pode. Em nome de Jesus. Eu quero continuar o nosso tema. Nós temos iniciado e falado sobre os 5 encontros que Deus gerou na vida, que marcaram a vida de Jacó. Nós falamos do primeiro encontro. E queremos que você possa compreender. Jacó foi um rapaz, um homem, com uma vida distorcida. Na verdade, ele era traiçoeiro.
Ele era aproveitador. O seu caráter não tinha nada para poder ele ter acesso a Deus. Nada. Nada. Mas Deus conhecia o fundo do coração dele. E ele pegou uma pessoa que não merece. Isso não é muito diferente da nossa vida. Porque nenhum de nós merece nada. Porque somos pecadores. A única coisa que nós merecemos é inferno. Mas Deus amou uma pessoa que não merecia nada. E Deus ama você e Deus ama a mim. E nós, por causa da sua graça, temos possibilidade de entrarmos nos céus. Aleluia. Eu quero que você abra o seu coração hoje. Não importa a sua vida, não importa os seus pecados, não importa as suas falhas. Ele não veio para nos julgar, Ele veio para nos pegar do jeito que nós estamos e trazer esperança e dar uma nova história para nós. Em nome de Jesus, abre agora o seu coração e fala: Pai, fala comigo. É muito importante você tornar este momento um encontro com Deus. Deus falou com Jacó em Salmos 105, no versículo 9 em diante, diz: da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, Ele confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança eterna. Deus quer confirmar uma aliança eterna na sua vida hoje. Se Ele escolheu um homem como aquele, Ele também escolheu você. E eu quero que você se volte para a presença de Deus agora. Fala com Ele. Fala assim, fala comigo. Entra na presença do Senhor. Pede ao Espírito Santo que enche o teu coração. Você pode receber, sim. Depende da sua atitude para com Deus. Comigo.
agora. Toda a barreira que está na sua vida, toda a carga que está nas suas costas, eu ordeno na autoridade de Jesus, saia! Saia agora das tuas costas, saia o peso, toda dúvida seja arrancada, que haja paz no seu espírito. Senhor, em nome de Jesus, sela essa igreja. Senhor, vem encher a tua igreja com a tua presença. Pai, a presença que entra, a presença que restaura, a presença que completa. Que você seja cheio agora, que você seja completo com a unção, a renovação, o poder do Espírito Santo em você. Como o Senhor confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança. E o Senhor disse: darei a terra de Canaã como um quinhão da vossa herança. Nós agora tomamos posse na autoridade do nome de Jesus, que somos Jacó celestial, Israel celestial, e fazemos uma aliança eterna com o Senhor e recebemos as tuas promessas, como ditas a Jacó, Abraão, Isaac, Jacó. Pai, nós somos enxertados na videira verdadeira e hoje nós recebemos a tua herança e queremos tomar posse. Eu quero falar uma palavra importante. Quando nós olhamos na vida de Jacó, nós vemos que o caráter dele não era um caráter bom.
Mas existia algo dentro do coração e da vida de Jacó que fez a diferença diante de Deus. A diferença que ele queria intensamente, com todas as suas forças, com toda a sua vida, a promessa e as bênçãos para a vida dele. E nós precisamos pedir a Deus que gere o caráter, desse caráter persistente na nossa vida. Porque ele não desistiu por nada. Mesmo com carga, com culpa que estava sobre as costas dele. Porque com certeza, depois de todo o pecado que ele cometeu, ele estava angustiado. Porque todos nós, quando pecamos, ficamos tristes. Porque o Espírito Santo fala no nosso espírito que nós estamos longe de Deus. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando desobedecemos a Deus, nós ficamos angustiados. Isso não é ruim. Significa que é o Espírito Santo que está falando em nós. Mas nós temos duas decisões a tomar. Quando ficamos debaixo de culpa e de tristeza, nós podemos nos amargurar, nos revoltar, ficarmos contra todos, começarmos a julgar, a acusar, a tomar atitudes de ira, de raiva, até acusando a Deus. Ou nós podemos autorizar o Espírito Santo falar. Eu quero dizer, a tristeza segundo Deus é boa. Você não tem que fugir da tristeza. Quando a tristeza vier, não fuja da tristeza. Muitas vezes nós temos a tendência de fugir da verdade. E aí nós nunca vamos alcançar nada. Deus quer que sejamos fortes, perseverantes e persistentes. Errei! E aí? Errei! Caí, errei, e agora? Então eu vou morrer porque eu errei? Eu vou deixar o mundo cair, eu vou me afastar e dizer, não, o negócio é pecar mesmo. Isso é irresponsabilidade contra a minha própria vida. Isso é fuga, tem gente que gosta de fugir. Errei. Cometi o que não devia ter cometido, sim. Deixa a tristeza vir. E vai aos pés da cruz e clama: Pai, socorro, eu errei. Pai, eu errei. Se você quiser andar arrastando, eu prefiro que você ande arrastando e que você reconheça as suas falhas. Mas saiba que o Senhor, se você se voltar para Ele e se arrepender, o Senhor tem o melhor para você. Nós somos orgulhosos, nós somos cheios de si, e nós queremos que a nossa vontade impere em tudo. Eu quero dizer, a minha vontade é nada. Eu posso gostar de algo, mas eu tenho que ouvir: Pai,
qual é a tua vontade para mim. Mesmo que eu tenha que negar os meus sonhos, a minha vida, os meus planos. Quantas vezes eu tenho que negar? Mas eu estou disposto a deixar esse mundo. E eu sei que o que o Senhor tem para mim é muito melhor. E nós temos que nos voltar e clamar. Jacó fez tudo errado, da maneira errada. Mas algo tinha dentro dele, o desejo de conhecer a Deus. Mais do que tudo, até da forma errada ele fez. Mas Deus encaminha e nos empurra até chegarmos a um lugar da obediência. Eu quero que você feche os seus olhos e coloque a sua vida diante de Deus. Agora fala com Deus e pede: Espírito Santo, me ajuda. Fala assim: meu Pai, eu estou diante da tua presença. Eu sei que tu tens o melhor para mim, mas muitas vezes eu sou egoísta. Eu não quero o que tu queres para mim. Eu quero o que eu quero. E hoje eu quero que o teu Espírito Santo possa arrancar todo egoísmo, toda desobediência, toda irresponsabilidade, todo mau humor, tudo aquilo que está contrário à tua vontade. Tira do meu ser a desobediência. Eu quero me voltar a ti. Eu quero deixar o Espírito Santo convencer-me do meu erro e do meu pecado. E eu quero me voltar à tua presença. Pai, prepara-me. Eu sou igreja. E eu quero ser santo. Eu quero crescer. Eu quero ser como tu és. Muda a minha vida. Muda o meu caráter. Mesmo que eu tenha que sofrer, eu sei que depois eu vou vencer. Em ti eu vou vencer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala comigo nesta hora. Em nome de Jesus. Convida a igreja agora para trazer no altar o seu dízimo e a sua oferta. Pode vir cumprindo com o ensinamento do Senhor. E os outros adorando. Te prepara para receber a palavra. Senhor, em nome de Jesus, sela essa igreja, envia anjos ministradores
para falar conosco. Oh Espírito Santo, nos enche da tua paz, do teu fogo, do teu poder. Pai, te amamos. Oh, te amamos. Oh, yeah, yeah. Pai, encha a mim. Ai, ai, ai. Receba, Senhor, no teu altar nossos dízimos e ofertas, como fruto, Senhor, da minha entrega, da minha fidelidade, do meu desejo de te seguir, em nome de Jesus. Pai, santifica o altar e a vida de cada pessoa que está neste lugar. Que você seja muito fortalecido e que o Espírito Santo tenha toda a liberdade nesse lugar de falar no seu coração aquilo que Deus separou e preparou para você, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Convido a igreja para se assentar e vamos estar seguindo a palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, em primeiro lugar, escolhe você. Deus escolhe a cada um de nós. Amém? Aleluia. Deus fala com Jacó, mas Deus está observando aquela vida. Deus está observando tudo. E ele já tinha uma palavra profética enviada a Abraão e a Isaac. Amém? E eu quero caminhar um pouco. Eu quero falar, nós falamos no último culto sobre a vida de Jacó, que Deus primeiro falou com ele em Betel. Ele saiu e foi em direção ao propósito. No caminho teve sono, deitou, e ele teve uma visão de uma escada. Anjos subiam e desciam. Na verdade, ele teve uma experiência espiritual que transcende ao mundo natural. Deus pode falar com uma pessoa através
de a palavra, através de uma circunstância, através de uma experiência espiritual. Deus pode falar com você através de pessoas e de profetas. Porém, eu preciso de estar atento para discernir que quando eu ouço ou recebo uma palavra, eu possa perceber, opa, isso não é aquela pessoa. Eu preciso de perceber, é o Espírito, é Deus que está falando comigo. No Velho Testamento, muitas vezes, Deus falou de uma forma diferente que fala hoje. Porque a pessoa mais importante em todo o Velho Testamento era o Deus Pai. Então, o próprio Deus, ele se manifestava e ele falava diretamente em voz audível com as pessoas. Ele falou para alguns profetas e servos, direto, Samuel. Ele falou, mas os tempos foram mudando, veio a promessa cumprida. Jesus veio à terra e no tempo em que Jesus estava na terra, Jesus Cristo era a pessoa que abria a boca e que falava a palavra aos homens. Mas ele também terminou e cumpriu com o seu propósito, e ele subiu aos céus e enviou o outro Consolador, que ele agora fala conosco. Como que nós hoje ouvimos a voz de Deus? Pelo Espírito Santo. Aonde que está o Espírito Santo? O Espírito Santo pode falar através de muitas formas, mas depois que você já teve uma experiência de novo nascimento, eu pergunto, você já nasceu de novo? Você já se converteu? Eu tenho que falar isso todas as vezes, porque tem pessoas que podem estar 5 anos na igreja, 10, 20, 30 anos, não importa o tempo, e pode até conhecer as escrituras, pode saber de muitas experiências que os irmãos, que o fulano que teve, etc, etc, e fundamentar a sua fé na experiência do outro. Esse não suporta muito tempo. Por quê? Eu preciso de ter individualmente a minha experiência com Deus. Jacó, ele tinha noção de que a única pessoa que poderia falar com ele era o próprio Deus. Isso já estava dentro dele. Aqui ele tem a sua primeira experiência. Ele vê o mundo espiritual, ele vê uma escada, anjos descendo e subindo, e naquele dia ele recebeu uma palavra. No capítulo 28, no versículo 13, disse: por cima dela estava o Senhor, e ele ouviu a voz de Deus. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, de Isaque. Esta terra que estás debaixo, eu te darei a ti e toda a sua descendência. Eu vou trazer de volta. Há poucos dias atrás, Deus falou para mim trazer num culto especial e falar que o planeta Terra é importante. E falar que Deus separou o planeta Terra. E saber que o planeta Terra foi construído para nós. E saber que tudo que tem nessa terra é lindo e maravilhoso. Porque muitas vezes nós ouvimos palavras contrárias por causa das desgraças, por causa das catástrofes, por causa de tantos problemas que tem, e tantas lutas que tem, guerras e terremotos e problemas e tudo. E nós pensamos, não, a terra não é boa, eu estou louca para ir para o céu. Você já viu alguma coisa assim? Muitas vezes, sim, mas quando Deus vem e Ele fala para alguém, Ele promete uma terra.
Sabe por quê? Porque é importante. Porque é lindo. Você anda no campo e você vê vários tipos de pássaros, de animais, de insetos, de plantas. Você vê o céu, você vê as nuvens, você vê as estrelas, você vê... E você fica vislumbrado com a beleza da forma que são as montanhas, e os lagos, e os rios, e tudo. E você diz, ai, isso Deus fez para nós. É um presente. Então eu só estou dando um pequeno parênteses, porque aqui, quando Deus trouxe a promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, Ele falou, esta terra que estás, eu a darei a ti e a tua descendência. É um presente. É um presente. Você ter a sua casa e a sua terra. É um presente. É isso que Deus está trazendo. Amém? Então eu preciso de ter este entendimento. E aqui nós vemos que ele falou, estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu vou te tornar, eu farei tornar esta terra. Não te deixarei até que tenhas cumprido aquilo que te tenho dito. Então, ele recebeu uma palavra de Deus diretamente no meio daquela escada. Anjos subiam e desciam, a voz de Deus veio, e ele teve uma experiência sobrenatural. Ele viu os anjos. Anjos que subiam e desciam, uma escada celestial. Ele viu uma coisa sobrenatural. Sabe quem ele era? Opa, o traiçoeiro, ainda. Ele era o quê? Aquele que roubou a primogenitura do irmão. Aquele que precisou de fugir da casa do pai. Para quê? Para que o seu irmão mais velho não o pegasse, batesse ou matasse ele. E este homem que nada merece, teve uma experiência sobrenatural e viu o anjo. Eu ouvi uma palavra e alguém disse, e agora, apóstola, como que fica quando eu estou na igreja e o pastor, ou o ministro de louvor, ou o professor da escola bíblica, eles estão em pecado? Imagina se o pastor está no altar e está em pecado. Mas será que a bênção vai vir para mim? Se ele está aqui no altar cantando e ele está todo endemoniado, será que a bênção vai vir para mim? Eu penso você já pensou alguma coisa assim? Eu vou te dizer, mesmo que eles estejam no louvor, cantando e ministrando, o que vai fazer a diferença é a semente que está sendo lançada, não quem está passando a semente. Se a semente está sendo lançada segundo aquilo que a palavra de Deus ordena, essa semente produzirá fruto na sua vida. Você não tem que olhar se o outro lá, se o ministro que está no louvor mentiu, fez uma coisa assim, um assado. Deus vai lidar com ele. Pode ter certeza. Mas você tem que ouvir a palavra, a mesma coisa. Nós ensinamos no Ministério Jardim da Colheita, e toda a igreja evangélica ensina, a importância das pessoas virem diante do altar e trazerem os seus dízimos e as suas ofertas. Isso é uma lei estabelecida pela palavra de Deus. Na verdade, isso iniciou lá no início, quando Deus chamou Abraão. Foi o que forma e fortalece a aliança eterna. É o dízimo e oferta. E isso é obediência. Isto é necessário. Tá. E aí, se a igreja usasse esse dinheiro para fazer algo errado, e não usasse para o objetivo que tem que ser usado para suprir a necessidade da igreja, para cumprir com os propósitos da igreja. E se alguém fizer uma coisa como essa, como que fica?
eu vou te dizer, você veio ao altar e trouxe a infidelidade. Deus viu a atitude do seu coração. E você receberá dentro da atitude do seu coração e da sua fidelidade. Se alguém da igreja usou de forma errada, Deus vai punir aquele que fez isso, mas você não tem culpa. Porque você cumpriu com o ensinamento que o Senhor determinou. Porque, gente, nós temos que aprender. Eu preciso de chegar diante de Deus em fidelidade e não olhar para os outros. Porque Deus vai julgar a cada um segundo as suas obras. Amém? Está esclarecido? Estão entendendo? Claro! Se nós somos uma igreja de Jesus Cristo, e nós estamos aqui, não queremos pecar. Queremos e sonhamos com santidade e desejamos que toda a igreja cresça e seja abençoada e andem em fidelidade. Mas ele deixou, se porventura alguém pecar, isso não é para incrédulo. Se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai para justificar a minha vida. Vocês estão entendendo? Se porventura alguém pecar, o objetivo é santidade. Mas se eu tiver um deslize e errar, em nome de Jesus, vá à cruz, conserta, acerta. Se você não consegue vencer, porque já é uma fortaleza, um vício, nós temos na igreja libertadores, estamos aqui para te ajudar, porque existem tipos de prisões da nossa alma que nós não conseguimos vencer sozinhos. Nós precisamos de auxílio, de aconselhamento para vencer as nossas batalhas interiores. Amém? O que eu não posso fazer é deixar entrar num laço e não desejar voltar. Eu preciso de acertar a minha vida diante da presença de Deus. Aleluia. Amém? Então vamos lá. Então Jacó teve essa experiência sobrenatural. Será que você já teve uma experiência sobrenatural com Deus? Já teve alguma experiência com Deus? Olha, na minha caminhada, eu tive algumas experiências fortes. Muito fortes. Que Deus falou comigo de uma forma muito especial. E estas experiências fortalecem a nossa caminhada. Então, gente, busque. Você tem que buscar, porque Deus está aqui para te abençoar. Mas muitas vezes eu não recebo, porque eu não busco de verdade. Ah, não, eu estou buscando a Deus, estou buscando a Deus, mas estou fazendo as coisas do mundo, estou procurando as coisas do mundo. Ah, eu estou buscando a Deus, eu leio a Bíblia 5 minutos no dia, ou às vezes nem leio, ai, tá tudo bem, mas eu busco as outras coisas. Espera aí. Ninguém engana. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração. Se você busca um pouco, mas não busca de verdade, você não vai alcançar. Aqui nós vemos que depois dessa experiência forte, Jacó resolveu tomar uma decisão. E ele, então, a partir de ter visto a Deus e recebido aquela palavra profética das bênçãos sobre a vida dele e a herança dele,
ele resolveu fazer um voto com Deus. Sabia disso? No versículo 19, nós vemos assim: e chamou aquele lugar Betel. Porém, o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo... Ele fez um voto, ele chegou diante de Deus e disse: se tu fizeres isso, eu farei isso. Eu faço um voto contigo. E ele disse assim, fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que ora faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. É interessante que tem duas coisas. Primeiro, ele disse: se Deus cuidar de mim e me der o recurso para minha sobrevivência, me der pão para me comer, etc. Mas quando que termina o voto que ele fez com Deus? Ele sabia que ele estava indo para uma terra, que ele precisava de ir, porque, na verdade, ele estava cumprindo com algo que deveria ser cumprido. Na verdade, ele fugiu do seu irmão. E a palavra e o voto que ele fez com Deus é: eu sei que eu vou, mas se o Senhor cuidar de mim enquanto eu for e me der todo o recurso, assim, assim, assim. Mas ele também diz: se em paz eu voltar à casa do meu pai. Uau! Ele pediu aqui, no voto que ele fez com Deus, que Deus satisfazesse tudo, e ele sabia que no fundo de todas as coisas, no final, ele sabia que tinha que voltar para a casa do pai. E ele, sabendo de tudo que tinha aprontado, porque ele foi traiçoeiro, porque ele enganou o próprio irmão e tudo, ele então pediu para Deus: Deus, eu vou voltar para minha casa, mas eu vou andar contigo se o Senhor me der paz quando eu voltar para minha casa. É impressionante, ele sabia a trajetória que ele tinha que tomar. E ele então fugiu, né? E ele foi... pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente. Tá, agora tem uma coisa. Ele viu ali um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto dele, porque desse poço se dava de beber aos rebanhos. Mas havia uma grande pedra sobre o poço. Ele viu que tinha rebanhos, mas tinha uma pedra que cobria o poço. E para ele pegar água, ele precisou de juntar os homens ali para buscar a água. Aí disse: os pastores removiam a pedra e sobre a boca do poço davam de beber às ovelhas. E tornaram a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, vocês que estão aí no poço, de onde sois? Ah, nós somos de Harã. Perguntou-lhe mais: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: sim, nós conhecemos. Perguntou-lhes ainda: vai ele bem? Responderam: vai bem.
E aí vem Raquel, sua filha, chegando com as ovelhas. Olha só. Agora ele já estava chegando numa região onde parou ali, foi dar água para as ovelhas. E ele estava querendo ir para a terra do seu parente, para encontrar com as suas filhas. E de repente tinha ali uma moça chamada Raquel. E Raquel não era aquela menininha de dentro de casa que ficava limpando a casa, lavando, fazendo comida só, etc, etc. Não! A Bíblia diz que Raquel era pastora de ovelhas. Ela tinha uma baita de uma profissão, era uma mulher guerreira, que ficava no campo cuidando dos animais, imagina, não ficava andando com sainha bonitinha, sapatinho bonitinho, toda empentecada. Não, Raquel andava bem à la vontade, né, no meio das ovelhas. Olha só, nós temos tanta coisa por aí, e que a mulher não pode isso, a mulher não pode isso, a mulher não pode isso. Nós somos espírito, queridos. Eu sou uma alma, eu sou um espírito e eu sou um corpo. A palavra de Deus diz que um dia eu vou para a eternidade. O meu corpo vai voltar a pó. Bem? Ele vai ser desintegrado e eu vou ganhar um corpo glorificado. E o meu espírito volta a Deus. A palavra de Deus diz que na eternidade nós seremos espírito, alma e corpo. Não seremos como somos aqui. A Bíblia fala que nós, os seres humanos, seremos como os anjos. Não vamos nos casar, nem vamos ter filhos. Então significa que na terra não existe homem nem mulher, nem livre, nem escravo. O que eu quero dizer? Você é um espírito, e o que você plantar aqui na terra, lá na eternidade você vai colher. Tem muitas coisas que são preconceitos humanos que foram criadas com a sociedade. Aqui nós vemos uma Raquel naquele tempo como uma pastora de ovelhas. Uma mulher que andava no meio, que desafiava o leão, o tigre e os bichos do mato, e que cuidava ousadamente e protegia o seu rebanho. Então nós temos que entender que Deus levanta a mulher para fazer todos os tipos de trabalho. Temos que quebrar com alguns tabus e saber, você é espírito. E um dia você não vai ser homem nem mulher, você vai ser um espírito. E Deus vai cobrar de ti aquilo que você fez aqui na terra. Vamos quebrar conceitos humanos. Isso é no Velho Testamento. Amém? Glória a Deus. Aqui, no versículo 9, diz assim: enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Amém? Vamos entender então o que a palavra de Deus diz? Vamos arrancar. A gente tem que estar disposto no mundo espiritual, na nossa vida cristã, a arrancar os conceitos humanísticos e valores que são contrários à palavra de Deus. E diz: quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. É interessante que em muitos momentos na Bíblia, nós vemos que Deus gera encontros em momentos como esse, né? Tanto no Velho quanto no Novo Testamento,
Nós vemos momentos em que alguém chega ali na beira do poço e para poder ter uma resposta e de repente ali se encontra pessoas, porque Deus gera, Deus faz com que nós possamos conhecer pessoas que podem ser importantes na minha vida, na minha formação e que eu posso ser importante na vida dessa pessoa. Aqui nós vemos que Jacó então serviu. Sara foi descoberta onde? Num poço. Também Abraão mandou seu servo ir buscar uma esposa para o seu filho Isaque, e ali estava num poço também. E Deus via aquele que servia. Se essa mulher buscar água e servir aos meus animais, então essa é a resposta. E num lugar assim, a gente tem que chegar diante de Deus e falar: Deus, qual é o futuro para a minha vida? Aonde que eu devo ir? O que eu tenho que fazer? Eu preciso de uma resposta, e na hora que as coisas começam a acontecer, eu preciso de ter um discernimento no meu espírito para saber: isso aqui é propósito de Deus. O que eu não posso é manipular a vida e querer que as coisas sejam do meu jeito. Não, é Ele é que escolhe, é Ele é que faz. Aqui, uma situação semelhante à de Sara. Aqui apareceu Raquel no poço, e ela era pastora de ovelhas. E então Jacó resolve tirar a pedra, que era difícil, e deu água para o gado de Labão, porque ela cuidava dos animais do pai dela. Aqui diz: quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço, deu-lhe de beber as ovelhas, irmão de sua mãe. Eu estou falando irmão de sua mãe, porque o que ele fez? Eu preciso de trazer aqui algo que foi muito importante na decisão do futuro de Jacó. Quando eu vejo o capítulo 28, um pouco antes, amém? Versículo 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para tu herdares a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Sabe o que? Olha, vou pegar versículo 2. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e santifique, para que venha a ser uma multidão de povos. Isaque, apesar de o seu filho Jacó ter enganado ele e ter recebido a bênção que seria para o seu irmão, apesar disso, ele recebeu uma palavra do pai. E a palavra que ele recebeu: você vai para a minha terra, você vai para a casa de Labão, e você vai procurar entre as filhas de Labão uma esposa para ti. Apesar de Jacó ter errado, ele obedeceu à voz de Isaque, e ele foi em direção ao destino que o seu pai determinou para ele. É isso. Olha, muitas vezes nós erramos, mas não importa onde eu estou. Eu posso ter errado, mas eu preciso de me voltar para Deus. E em qualquer momento da minha vida,
Não importa o estado que esteja a minha vida, eu posso me arrepender, mudar e seguir e obedecer à voz de Deus. Aqui eu vejo um passo positivo na vida de Jacó. Jacó poderia ter querido ir para qualquer outro lugar. Mas depois da fuga, ele fugiu do seu irmão, mas ele foi para o lugar que o pai dele pediu porque ele fosse. E ele foi para a casa certa. E Deus fez com que as coisas acontecessem. E no meio do caminho tinha um poço onde tinha água. E nesse lugar Deus já estava mexendo com os pauzinhos. E já fez com que... O quê? Raquel já viesse na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo momento, e se encontrasse naquele poço, junto com o momento que ele chegou. Quando nós nos voltamos para obedecer a Deus, Deus move as coisas. E Deus responde às nossas petições. E Deus tem o melhor. Eu preciso de me voltar. Às vezes, gente, a nossa vida já pode estar uma bagunça tumultuada, cheia de decisões erradas. Eu já fui para lá, para cá, para lá, para cá, para todo lado. Já estou num momento difícil. Eu quero te dizer, volta hoje. Para hoje. Pede perdão. Volta para os caminhos. Entrega a sua vida ao Senhor e pede que em nome de Jesus Ele possa te guiar. Aqui aconteceu um milagre. É muita coincidência humana. No dia que Jacó vai ali no poço, que ele consegue chegar no poço e tem que tirar a pedra, ali naquele mesmo dia veio também Raquel. E Raquel trouxe ali. E ele imediatamente já amou, até demais da conta. Meu Deus, que paixonite aguda imediatamente. Olha só isso daqui. Versículo 11. Então, Jacó beijou Raquel. E levantando a voz, chorou. Ele ficou emocionado, ele chorou. Ele foi e beijou a Raquel e ainda ficou emocionado e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era parente de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu, ela também ficou emocionada. Correu e foi anunciar alguma coisa aconteceu. Ali naquele momento, um amor foi gerado ali. E eles se olharam e já se viram. E agora, olha só. No versículo 13. Assim que Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e a abraçou. Agora, Labão reconheceu por que houve algo tão forte nesse encontro. Por que Jacó beijou a Raquel, ela saiu correndo para o pai ficou todo emocionado, e ele pulou no colo de Jacó e também deu um abraço e um beijo nele, apertou também ele. Ui! Olha só, assim que Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e levou à sua casa. E Jacó contou a Labão todas estas coisas. Então Labão lhe disse, verdadeiramente, tu és o osso da minha carne. E Jacó ficou com ele 1 mês inteiro. Primeiro visita, 1 mês na casa, os animais de todos ali, o relacionamento
ali um relacionamento bom entre todos. Isso é o que aconteceu. Depois perguntou Labão a Jacó: por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Bem, você veio para cá, já passou um mês, e agora? Você vai me servir de graça? Ou você tem alguma coisa que você deseja? Tem algum salário que você quer de mim? Porque ele sabia que ele teria direito de pedir alguma coisa, porque ele estaria servindo ele na fazenda dele. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais moça era Raquel. Lia tinha olhos fracos, ao passo que Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó, ele amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. Então, ele faz agora um pacto com Labão. Eu vou permanecer na sua casa, vou trabalhar para você por 7 anos, sem receber nada de dinheiro, nada em troca. A única coisa que eu quero, quando completar os 9 anos, eu quero que você permita que eu case com Raquel, porque eu a amo. Eu quero a Raquel. Raquel era mais nova. Você lembra que eu falei antes? Jacó era traiçoeiro. Ele roubou o direito de primogenitura. Ele fugiu da casa do seu pai. E todas as coisas que nós plantamos na vida, nós colhemos. Quando nós fazemos uma coisa errada hoje, lá na frente aquilo virá contra você. Então, nós precisamos de entender que temos que buscar cumprir com os princípios e propósitos de Deus para sermos bem-sucedidos na nossa vida. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não adianta se você plantar, fazer um monte de coisa errada e você chegar e pensar assim: eu estou voltando agora para Deus, deixa para lá tudo o que aconteceu. Eu estou voltando agora para Deus, acabou. Olha, amém, Deus é poderoso e misericordioso, mas se for necessário, você vai ter que suprir, você que vai ter que passar por consequências. E se você passar por consequências, você não tem que fugir. Você tem que ter coragem de persistir nas consequências, permitir que as consequências venham e comece a plantar coisas boas outra vez, coisas boas. As consequências, elas vão terminar. E depois que você começar a plantar bem, você vai começar a colher aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, não é porque eu errei que eu tenho que parar a minha vida. Eu preciso de entender se Jacó, que é Jacó, que foi um baita de um vagabundo, de um sem vergonha, de um ladrão, aquele que roubou. Deus teve misericórdia dele, mas as consequências vão vir. E aqui nós vemos que começou a acontecer consequências. Nós vemos também quando ele encontra este homem chamado Labão. Quando você vê a vida de Labão, você vai ver que Labão também não é um homem justo, não é um homem correto, não é aquele que poderia ser, que vai dar tudo bonitinho para Jacó. Labão também trouxe a maldição que foi plantada por Jacó, trouxe sobre a vida de Jacó. Mas o quê? Olha só, ele não disse que iria trabalhar 7 anos. Ó, gente, 7 anos é 7 anos, né? Não é pouco tempo. Ele falou que ia trabalhar 7 anos para ter o quê? Esperou durante 7 anos para poder se casar com a filha dele, com Raquel. Então era justo. Era justo que ele recebesse a sua filha, a mulher que ele amava.
Mas a gente vê na vida de Labão que não era um homem tão correto e ele aproveitou da situação. Mas o que aconteceu? Ó, versículo 19, respondeu Labão, melhor é que eu te dê a ti do que outro fica comigo. Peraí. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha. Melhor que eu vou dar para ti porque você merece, você faz parte da minha família, pá. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. Mas para ele se pareceram poucos dias, o tanto que ele amava aquela mulher. Então Jacó disse a Labão, dá-me minha mulher, o tempo já está cumprido, e eu quero tomá-la por mulher, já passaram 7 anos, já está na hora, eu quero me casar com Raquel. Mas reuniu, pois, Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Pronto, tá bom. Então vamos fazer a cerimônia e vamos fazer o casamento e eu vou te entregar Raquel como esposa. Que bom, né? Mas, chegada a tarde, ele tomou Lia, sua filha, e a trouxera a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Na hora que terminou toda a festa, já estava todo mundo, já estava no escuro. Ele entrou para o quarto lá, onde que é, nas tendas, onde que eles ficavam. E ele, em vez de mandar a Raquel para dormir com ele, mandou a Lia. Será que este homem foi justo? De entregar a Lia, sendo que ele não queria a Lia, ele queria Raquel. Mas qual é a carga que estava sobre a vida de Jacó? Traição. Aquele que trai é traído. Aquele que engana é enganado. Ele foi enganado. Ele foi obrigado a ficar com a Lia, mas ele só descobriu que era Lia de manhã cedo. Olha só. E Labão deu a serva Zilpa, serva de Lia, sua filha. Então, naquela época, eu já disse que quando uma mulher era estéril, ela sempre tinha uma serva importante. E a serva de Lia se chamava Zilpa, tá? Agora, quando amanheceu, eis que era Lia. Pelo que perguntou Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi em troca de Raquel? Por que me enganaste? A gente tem que aprender as leis que imperam. Nada na terra acontece sem direito legal. Satanás tinha direito legal, porque ele tinha cargas de pecado nas suas costas. E ele nunca se arrependera dos seus pecados. Aí ele chegou, respondeu Labão, não se faz assim na nossa terra. Ele pegou e se justificou com uma lei ou um conceito cultural, que muitos de nós vivemos do conceito cultural e não dos princípios da palavra de Deus. E no conceito cultural daquela época, ele diz, não se dá mais nova antes da primogênita. Primeiro tem que dar a mais velha. E acabou essa história. Assim funciona na minha sociedade. Amém? Aí, cumpre. Então ele diz assim, cumpre a semana desta. Fica uma semana a mais com a Lia, então te daremos a outra, pelo trabalho de outra 7 anos que ainda me servirás. Ele diz, tá bom, você quer ficar com Raquel?
Já que você já está com Lia, a Lia vai ser tua mulher. Acabou. Eu vou te dar também a Raquel. Mas daqui a uma semana, você vai ganhar a Raquel. Agora, para que você possa ficar com Raquel, você será obrigado a trabalhar para mim mais 7 anos. Então, ele estava preso 14 anos com Labão. 14 anos preso com Labão. 14 anos onde Deus tratou com o caráter dele. 14 anos onde ele precisou de aprender e se arrepender do que era o caráter dele. A mudança de Deus muitas vezes é através de perdas, dificuldades e de dores. Ele precisou passar por 14 anos para que sofrer as consequências dos seus atos errados de ter roubado a primogenitura do seu irmão. E nesse tempo, gente, foram muitos dias, foram muitos anos, aonde Deus tratou aqui, ó, nas emoções daquele homem. Porque ele sabia que se ele tivesse sido fiel e tivesse obedecido. Vocês estão prestando atenção? Se ele tivesse obedecido e esperado o tempo de Deus para ele ser o primogênito, porque a palavra de Deus disse, Deus trouxe uma palavra, o mais novo, não, o mais velho servirá o mais novo. A palavra já tinha sido lançada. Eles sabiam que já existia uma promessa, que o mais novo é que seria o portador das promessas. A palavra já era conhecida da sua mãe, Sara, mas apesar disso, eles manipularam e conseguiram forçar a barra para que as coisas acontecessem através de uma trama e de uma traição. Deus é Deus Todo-Poderoso. Se houvesse a fidelidade, Deus ia dar de qualquer jeito a bênção para Jacó, porque foi Deus que tinha estabelecido que o mais novo estaria sobre o mais velho. Foi Deus, e se Deus falou, a gente não tem que agir, a gente não tem que querer ajudar. Abraão quis ajudar a Deus e teve um filho com Agar. E teve um filho que é hoje os árabes. E consequências vieram até o dia de hoje. Todas as vezes que Deus fala uma palavra para mim, e eu tento com a minha força, os meus pensamentos, ajudar a Deus. Eu tenho que ouvir e dar os passos certos. Eu tenho que ouvir e que obedecer à vontade do Pai. Eu não tenho que pegar e forçar a barra para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Não é por força nem por violência. É pelo meu espírito. Todas as consequências na vida de Jacó. Passar 14 anos como escravo de um homem corrupto. Labão não era um bom homem. Ele era um homem de má índole e de mau caráter. Quis aproveitar o tempo inteiro da vida de Jacó. Até o final. Então, igreja, isso é só um pedacinho. Deus tem muita coisa para trazer. Isso é só um pouco do que Deus tem para nos ensinar. A Bíblia, ela nos ensina. E nós precisamos de ver, a Bíblia diz, olha, tão grande nuvem de testemunhas. Nós olhamos as testemunhas bíblicas e nós vemos, porque a Bíblia não esconde nada. A Bíblia diz os erros de um profeta e diz os atos e diz, porque ele obedeceu, isso aconteceu. Porque ele desobedeceu, isso aconteceu. As consequências são de acordo com as decisões. Agora eu tenho uma coisa sobre Jacó. Apesar dele ser o que ele é, ele sofreu os 14 anos calado. Deixou Deus mudar o seu caráter.
apesar de todas as tramas e consequências que virão logo depois, ele desejava ardentemente seguir a Deus acima de todas as coisas. E você? O que você deseja? O que você deseja? Você está pronto para passar pelo que for? Porque você tem uma história. Cada um de nós tem uma história. E nessa história que você tem erros. Nessa história tem falhas. Se você quer se voltar para Deus, Deus é poderoso para te abençoar. E Deus está aqui para te abençoar. Mas você precisa de perseverar nos princípios e saber que é só nele que existe resposta para você. Isso é o mais importante. Mesmo que eu tenha que sofrer, que apanhar, que isso, mas eu não quero manipular, eu vou me arrepender. Eu tenho que ir para o arrependimento. E eu tenho que pedir misericórdia a Deus. Pedir que o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida. Tem muita coisa essa história nos ensina muita coisa. Nós queremos que Deus venha fortalecer a vida de cada um de nós. Jacó teve um encontro com Deus e ele fez uma aliança com Deus. Ele então resolveu ir cumprir, obedeceu de ir para a casa de Labão. Na casa de Labão, ele queria a sua mulher. E ele ganhou a outra. Também teve que enfrentar uma barra naquela família. Foi uma família terrível. Brigaiada, ciúmes e inveja o tempo inteiro. Ele suportou tudo, todos os 14 anos ele suportou. Você está disposto a obedecer? Eu só quero te dizer o seguinte. Deus transformou Jacó, mudou o nome em Israel. E todos nós somos como Jacó. Somos como Jacó. E Deus quer nos transformar no Israel. Uma vida de um caráter irrepreensível. Uma fé única. E de uma vida fiel e abençoada. Para isso nós temos que ir na presença de Deus. E clamar a sua presença. Igreja, eu quero falar com você agora. Para você colocar a sua vida em ordem. Existe alguma coisa para consertar. É o seu tempo. Conserta. Faz aliança eterna com Deus. Clama ao Senhor. Reconhece as falhas. E luta. Porque se você lutar e desejar ardentemente como esse homem lutou, Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. Se existe se vai haver necessidade de você enfrentar algumas coisas ruins, enfrenta. Qual o problema? Enfrenta. Enfrenta. O que você não pode fazer é parar. Você tem que ir até alcançar. Então fecha os teus olhos que eu vou orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu entrego diante de Ti a vida de cada pessoa neste lugar. Pai, em nome de Jesus, oh Deus, todos nós que estamos aqui, estamos desejosos de andar contigo e de fazer a tua vontade. Se você quer fazer uma aliança, levanta a sua mão direita e diz eu quero, e fica com a mão erguida, e eu vou orar por você. Amém? Quando nós damos um sinal, nós damos o sinal diante de principados e potestades. Satanás vê, mas Deus vê. E por isso eu vou pedir para que você possa agora repetir uma oração comigo. Amém? Fala assim: Deus Pai, eu agora declaro que eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de Ti. Meu Pai, perdão
pelas minhas decisões erradas. Quero que o teu sangue passe sobre todos os meus pecados. Que o Senhor venha restaurar a minha vida. Que o Senhor venha mudar o meu coração. Pai, se for necessário sofrer consequências, eu estou pronto. Mas eu não vou desistir. Eu vou seguir. E eu vou alcançar todos os planos e os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Eu declaro agora que eu rejeito a Satanás com todas as suas fortalezas. Eu peço perdão pela manipulação, pelo desejo de fazer as coisas segundo a minha vontade. Eu quero mudar hoje diante de ti. Muda a minha história. Hoje, guia-me para um novo caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Como Jacó errou e o Senhor abençoou, eu também quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guie para cumprir com todo o plano e todo o propósito que o Senhor escolheu para a minha vida aqui na terra, em nome de Jesus. Fique em pé e dá uma salva de palmas. Em nome de Jesus, que a graça, que as bênçãos de Deus, que a comunhão do Senhor esteja com toda a igreja agora, para todos, sempre. Eu profetizo uma semana de vitória sobre você. Amém? Não esqueça, você tem que ler a Bíblia todo dia, que tirar o seu tempo de comunhão com Deus, que orar, acordar bem cedo, consagrar cada dia ao Senhor. E todos os dias você diz: Pai, eu estou aqui para te obedecer. Ajuda-me. Se eu errei, me ajuda a mudar as minhas atitudes e as minhas decisões. E o Senhor vai cuidar e te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui para cumprimentar e para abençoar a todos.